Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Thais Araújo vai apresentar o artigo sobre o uso de ibrutinib, R-CHOP e transplante autólogo no linfoma do manto em primeira linha. Bom dia, meu nome é Thais, eu sou fellow do transplante da Oncohemato do DASA. Hoje eu vou apresentar um artigo que é o Triangle. Ele fala do ibrutinib combinado com quimio-imuno, com ou sem transplante, versus quimio-imuno e transplante em primeira linha em pacientes com linfoma de células do manto. Então, ele é um estudo de fase 3, de 3 braços, randomizado, open label, e foi feito pelo European Mantle Cell Lymphoma Network. Foi publicado agora, em maio de 2024, na revista Lancet. Bom, de introdução, para contextualizar um pouco, o linfoma do manto ele tem um curso clínico variável, que pode ser desde watch and wait até uma doença refratária de rápida progressão. Tem características de alto risco, né? São o MIP score alto, morfologia blastoide, KMS7 aumentado, expansão de TP53. Em pacientes jovens, adicionar a C ou transplante à terapia melhorou os desfechos clínicos em comparação à imunoquimioterapia padrão. A manutenção com rituximab pós-transplante, a gente sabe que aumentou PFS e sobrevida global. Na doença recaída refratária, o uso de BTK tem sido uma terapia de resgate de escolha em comparação com quimio convencional ou outras terapias. E ele cita também o estudo SHINE, que também comparou o uso adicionando o ibrutinib, a rbenda no caso, também aumentou o PFS. Então, o objetivo desse estudo do Triangle foi comparar ibrut com imunoquimioterapia mais transplante versus imunoquimio com transplante sem ibrut versus ibrut com imunoquimio sem transplante. E aí, a pergunta que o estudo objetivou responder foi: esse tratamento padrão com transplante ainda é superior a um tratamento adicionando ibrutinib à indução e manutenção sem transplante? O desenho do estudo, como o próprio título diz, em fase 3, randomizado, open label, multicêntrico, foram 165 centros da Europa e Israel, 3 braços, e o estudo foi de julho de 2016 a dezembro de 2020. Então, aqui o desenho do estudo. Os critérios de elegibilidade são pacientes que nunca foram tratados com linfoma do estágio 2 a 4, idade, perdão, eu acho que aqui o quadrinho está errado, é menor, 65 é 18 a 65 anos, ECOG 0 a 2 e elegíveis para alta dose de citarabina e TMO. Então, os critérios de exclusão, o paciente que usava anticoagulação com varfarina ou antagonista de vitamina K foram excluídos, uso de inibidor de CYP3A4 ou 3A5, histórico de hemorragia intracraniana e acometimento do sistema nervoso central também foram pacientes excluídos. Eles foram randomizados um para um. Então, o braço A, tratamento standard of care prévio, né? Então, R-CHOP intercalado com RDAP ou RDAOX, seguido de transplante. Os condicionamentos usados foram esse TAM, que é TBI 10 com aracemia falano, o BIM, que é o que a gente já conhece com a carmustina, e o TIM, que ao invés da carmustina, ele usou o tiotepa. O braço A mais I, ele adicionou o ibrutinib no D1 até o D19 nos ciclos do R-CHOP. Os pacientes foram submetidos a transplante e fizeram manutenção por 2 anos com ibrutinib. No braço I, foi o mesmo esquema do braço A mais I, então adicionou o ibrutinib na indução também. 2 anos de manutenção e observação. E aqui, né, como o estudo do rituximab na manutenção, ele aumentou o PFS e sobrevida global, então eles autorizaram, né, manter o ritux de manutenção de acordo com o guideline nos 3 braços. Então, não foi proibido de ter ritux de manutenção no estudo. Então, as avaliações de resposta foram feitas após 4 ciclos de indução, ao fim da indução, 6 semanas após a indução e de 6 em 6 meses por 2 anos. E depois eles fizeram acompanhamento anual até a progressão. Bom, o desfecho primário dele foi o que eles chamam de FFS, que é uma sobrevida livre de falhas. Então, foi o tempo desde a randomização até a doença estável no fim da imunoquimioterapia de indução, ou progressão ou morte. Então, é como se fosse uma PFS modificada aí. Os desfechos secundários, então, foram as taxas de resposta, PFS, duração de resposta, sobrevida global e a segurança do tratamento. Bom, nos resultados, então, 907 pacientes foram elegíveis, mas 37 foram excluídos.
No final, 87 pacientes foram randomizados, 288 no braço A, 292 no braço A mais I e 290 no braço I. Então, foi meio homogêneo assim, o número de participantes. Tanto no braço A quanto no braço I, 2 foram excluídos, e aí só 866 que iniciaram a indução. Na distribuição, né, de pacientes, então, a mediana de idade foi de 57 anos, ali quase nos 3 grupos, a maioria no sexo masculino, a maioria, né, no estágio 4, para todos os braços também. O MIP score, ele até ressalta também, até depois com uma limitação, então a maioria foi de baixo ou intermediário, e aos critérios de alto risco, a lista de ablastoide, P53 maior que 50% de expressão, também foi bem homogênea a presença dessas características nos 3 grupos. Bom, então, a continuação daquela primeira tabela lá que eu coloquei, no braço A, a gente teve 261 pacientes só que completaram os 6 ciclos de indução, no A mais I 275 e no I 272. Desses do braço A, 242 só completaram o transplante, no A mais I 250 e no grupo I 3, não era para ter ido ninguém, né, mas 3 foram para o transplante, mas esses 3 foram excluídos do estudo. A manutenção com o Ibrut, 227 iniciaram, e desses 147 fizeram o Ibrut com Ritu, e dos que foram do braço I, 257 iniciaram a manutenção, e desses 150 iniciaram com plus Rituximab. A mediana de conclusão da manutenção com o Ibrutinib foi no braço A mais I, foi de 22,3 meses, e no braço I de 23,9 meses. E desde zero do transplante aqui no braço A mais I até iniciar a manutenção, o tempo médio foi de 49 dias, e podendo com intervalo de 20 a 351 dias. Eu achei bastante esse intervalo de 351 para começar a manutenção. Então, falando agora do FFS, que é o endpoint primário, a gente teve em 3 anos, né, com follow-up médio de 31 meses. No braço A, 72% de FFS, no braço I, 86%, e no braço A mais I, 88%. Então, o grupo I foi melhor que A em todas as análises de subgrupo de FFS. Eu não trouxe as análises de subgrupo, tem no material suplementar, porque ia ficar, acho que, muito gráfico para uma apresentação só. E a FFS, a gente não tem uma comparação de A mais I versus o grupo I, porque ela ainda está em andamento. Aqui, comparando o grupo A mais I com o grupo A, então 72 versus 88%, e o grupo A versus o grupo I, 72 versus 86%. Então, ambos os grupos com o Ibrutinib tiveram uma FFS maior, com P significativo na comparação do grupo A com o grupo A mais I. A sobrevida global do grupo A foi 86%, grupo A mais I 91% e grupo I 92%. Mas ele até coloca, o próprio autor, que a sobrevida global em 3 anos, ela não é possível ainda ser bem avaliada, porque a mudança da PFS ainda nem foi atingida, então a PFS mediana ainda nem foi atingida. Então precisaria de uma análise mais longa aí para poder ter uma conclusão sobre a sobrevida global. Não tem no artigo, mas tem no material suplementar as curvas de PFS. Então, 73% grupo A mais I 88% e 87%. Você vê que aqui na 31 meses, né, que é a média de follow-up aqui, as curvas de A mais I, elas ficam praticamente se sobrepondo, e então não tem diferença na comparação desses 2 braços, por enquanto. De efeito adverso, graus 3 a 5, então na indução a gente tem que a maioria dos efeitos adversos são toxicidades hematológicas, né? Não teve diferença significativa, mas ele comparou os braços R-CHOP, RDAP e RDAOX, né, com o braço A mais I, que são os 2 grupos aqui juntos. Ele teve um pouquinho mais de toxicidade, mas como eu falei, não teve diferença. Essa tabelinha aqui do lado mostra que plaquetopenia, né, foi 59%, foi a principal toxicidade hematológica, 59% versus 61%, seguida de neutropenia e anemia. Os demais efeitos colaterais, então gastrointestinal, infecções, e seguido de infecções foram os outros 2 mais comuns. Então, aqui durante o transplante, né, a fase peritransplante, também os efeitos de toxicidade hematológica também foram os mais comuns, mas também exatamente iguais, sem nenhuma diferença, seguido também de efeito gastrointestinal e efeito de infecções. Também
Na manutenção e no follow-up, ele coloca, aí ele separa já os 3 braços, sendo que o grupo que recebeu o transplante e fez uso do ibrutinib foi o que teve mais efeitos colaterais aí, seguido do grupo que recebeu ibrutinib. De alguma forma adicionou toxicidade, mas lembrando que o grupo A não fez manutenção com o ibrutinib, então seria uma manutenção com uma medicação a menos, talvez com um efeito colateral a menos. As infecções foram um efeito colateral fatal mais comum durante o transplante e a manutenção também. E aí, comparando esses efeitos adversos, o período peri-transplante conferiu maior toxicidade do que os outros 2. Esse é um gráfico que, resume, eu trouxe ele só para ver a resposta completa. Então, a taxa de resposta, ele coloca o braço I e o braço A mais I junto para comparar. Então, foi 36% versus 45% de resposta completa. Os outros dados a gente já viu nos gráficos. Causas de morte, então foi meio equilibrado no A mais I e no I, 25% e 29%, e no braço A, 39%. O próprio linfoma foi a principal aqui, tirando no braço A mais I, e concomitant disease, pode ser até a outra comorbidade, foi um pouco maior no A mais I do que linfoma. A incidência, eu não trouxe aqui, mas a incidência cumulativa de falha de tratamento foi 21% no braço A mais I 6% e I 10%, com incidência de tratamento de resgate. O braço A também foi maior, 18 versus 5 no A mais I versus 10 no braço I. As neoplasias hematológicas secundárias foram relatadas só no braço A, que foi uma LMA e uma SMD, e no grupo I foi um mieloma múltiplo. E malignidades hematológicas não hematológicas secundárias foram 5% no braço A mais I, 3% no braço I e 2% no braço A. Bom, então, conclusões. Adicionar ibrutinib à quimioterapia mais transplante teve bons resultados e com segurança aceitável em pacientes mais jovens com manto em primeira linha. E aí, com base no endpoint primário, que é essa FFS, o braço A mais I foi superior ao braço A, o braço A não foi superior ao braço I, então uma coisa também para se comentar, foi um estudo de avaliação de superioridade. Não tem como concluir sobre o braço A mais I versus I ainda, mas a toxicidade do transplante favorece o braço I. A maior sobrevida global nos braços com ibrutinib é uma análise ainda precoce, mas já está sendo, a curva já mostra ali, mas como o follow-up ainda tem 31 meses, ele não pode afirmar com certeza. Embora a curva depois, a partir de 31 meses, a gente já pode ver que ela está abrindo. Das limitações, algumas considerações que eu coloquei na apresentação. Então, o acompanhamento do estudo, ele mesmo fala que é limitado, então ainda não é possível concluir sobre a sobrevida global. Então, foi um estudo que tem uma população mais jovem e com MIP baixo/intermediário, só 15% dos pacientes eram score de alto risco. O ibrutinib, ele foi retirado de mercado nos Estados Unidos, então acho que isso é uma consideração para a gente falar. Usar o ibrutinib em primeira linha dificultaria o resgate, uma consideração minha também. Como fica o transplante depois desse estudo? E essa manutenção com ibrut e rituximab, o que vai ser da manutenção, sendo que a gente tem um estudo que mostra que rituximab aumenta o PFS e sobrevida global. Então, não coloquei aqui, mas acho que vai ser comentado também a questão do custo aí, custo-efetividade. Então, é um esquema que é melhor, mas também qual seria o valor aí de você adicionar o ibrutinib e tirar o transplante, ou manter o ibrutinib e o transplante. E aí, vai que é tua, Breno. Discussão. Primeiramente, bom dia a todos aí. Parabéns, Thaís, pela apresentação, por trazer um artigo bem válido aí para nossa discussão. A gente sabe que os inibidores de BTK constituem um arsenal terapêutico importante na terapia, principalmente nos pacientes recaídos refratários, né, em algumas células do manto. Mas o Triangle vem para elucidar e trazer algumas evidências a respeito da introdução dessa medicação na primeira linha. É um estudo muito bem desenhado, fase 3, um estudo randomizado, multicêntrico, aberto, né, de superioridade, com follow-up de 31 meses, que destacou algumas coisas particularmente importantes para mim. Primeiramente, foi um estudo positivo durante a avaliação do seu desfecho primário, né, que é o ganho de FFS, como a Thaís muito bem elucidou aí, que é um desfecho combinado modificado em relação à PFS, que adicionou aí o tempo de estabilidade, né, da doença após o período de indução,
Então foi um estudo positivo com ganho de FFS em relação à terapia padrão, 88% versus 72%, com um efeito adverso não grave, né, com poucos efeitos adversos graves, né, associados aí, grau 3 para cima, com um perfil de segurança razoavelmente adequado. Mostrou também que as terapias utilizando o IBTK em relação à terapia padrão, né, com transplante, na realidade, a terapia com transplante não foi superior à terapia com IBTK, independentemente de ser associada ao transplante ou não, desenhando que para o futuro aí pode-se colocar em xeque a discussão sobre transplantar esses pacientes que vão iniciar a IBTK como primeira linha. Lembrando que é um perfil populacional mais jovem, menos de 65 anos, uma classe funcional melhor, né, um ECOG 0 a 2, mas ainda carece de uma análise mais estendida, de um follow-up mais estendido para a gente poder concretizar isso na nossa prática, né, a associação de transplante ou não. Ainda precisam ter estudos mais robustos de avaliar o perfil de segurança. Obviamente que o perfil de segurança é melhor se a gente puder utilizar o IBTK e fugir do transplante autólogo pelo risco de toxicidade associada ao transplante, mas ainda é muito precoce para a gente totalmente descartar o transplante, pelo que eu pude ler no artigo. Mas, sem dúvida alguma, se a gente tiver a disponibilidade e a possibilidade, é um estudo que realmente muda a prática clínica e associar o IBTK aí como primeira linha nesse perfil populacional. Algumas ressalvas que tem aí, quando a gente avalia especialmente alguns subgrupos, especialmente pacientes que hiperexpressam P53, essa curva realmente até abre mais, né? O FFS, o ganho de FFS é até maior. E como a Thaís também muito bem lembrou, existe no estudo o perfil de risco dessa população foi mais o perfil de baixo e intermediário risco, né? Então o questionamento fica, será que a gente realmente também deve extrapolar isso para pacientes com linfoma de células do manto de alto risco? Especialmente se a gente tiver aí nos próximos capítulos o desfecho da comparação do braço terapia padrão ibrutinib versus só o braço de ibrutinib com quimioterapia, descartando aí o transplante. Será que de fato seria seguro a gente considerar isso, né, e não transplantar esses pacientes mesmo com uso de BTK em pacientes de alto risco? Esse é o questionamento que eu faço. É isso. Então vamos lá, bom dia. Bom, em relação ao estudo, já mais ou menos que a Thaís e o Lucas falaram, né? O estudo fase 3, multicêntrico, bem organizado, assim, do ponto de vista metodológico. Os pacientes, eles basicamente fazem uma terapia padrão. Inclusive, o próprio estudo fala que no meio do estudo foi liberado o estudo Lima lá, então eles autorizaram os pacientes a fazer a randomização, fazer a manutenção com rituximab pós, caso o centro quisesse, né? Por mais que fosse heterogêneo, alguns centros aderiram, outros não, mas era possível essa possibilidade, né? Em relação aos resultados, eu acho que o aumento da FFS no grupo ibrutinib mais transplante, eu acho que era algo esperado, pensando no ponto de vista que o ibrutinib já é a droga de escolha de uma segunda linha, então é uma droga que tem um efeito importante na doença, então a gente adicionando ela na primeira linha, era de se esperar que ia ter aumento da FFS dos pacientes, né, associado com a terapêutica que já era padrão. Então, é um resultado positivo, mas eu acho que já era meio que esperado também, né? E a gente teve o grande X do trabalho, que não teve diferença de FFS entre o grupo transplante e o grupo que não fazia transplante. Que aí eu acho que é o grande X a gente tem que discutir se a gente vai, né, levar os nossos pacientes para o transplante. Aí, como ele traz no próprio artigo, eu acho que a gente também, avaliando do ponto de vista de efeito colateral, acabou que os 3 grupos ficaram muito próximos em relação à indução, e nos 2 grupos que transplantaram também ficaram muito próximos dos efeitos adversos, e o que distou um pouquinho mais seria no pós-transplante, que seria o grupo que fez ibrutinib mais transplante, eles tiveram mais efeitos colaterais. Penso eu que seja por conta, sei lá, talvez da dupla manutenção, esses pacientes ficaram usando Ritux e ibrutinib, e talvez por conta disso eles tivessem mais toxicidade no pós. Mas do ponto de vista de perfil de segurança, eu achei os 3 braços muito equiparáveis, assim, então para mim a gente poderia ainda manter o tratamento padrão baseado nisso somente. Então, do ponto de vista clínico, eu acho que isso é super relevante.
Eu acho que ainda não muda a prática clínica, ainda pensando, sei lá, o ibrutinib também é uma terapêutica muito mais cara, igual a gente estava falando, tem que manter essa manutenção do paciente, mas eu acho que a gente pode ponderar em alguns casos, por exemplo, aqueles pacientes que são mais limítrofes para o transplante, ou que tem alguma coisa social, que a gente não consiga levar esse paciente para o transplante com segurança, talvez um paciente igualmente para terapia de manutenção, né? E pensando no outro lado, talvez aqueles pacientes mais jovens, ou pacientes que têm um perfil de doença mais agressiva, talvez a gente queria até fazer a terapia combinada, pensando em manter esse paciente com uma PFS, uma SFS maior, né? Paciente mais jovem, ou, né, pensando no paciente que tem um alto risco. E o que a Thaís trouxe, que é o que eu acho que fica mais assim, de preocupação em relação a isso, seria nesses pacientes que usaram o Ibrut, que a gente resgataria esses pacientes. Porque a gente sabe que o paciente que ele tem doença refratária ao Ibrut é um paciente que tem um prognóstico já mais reservado, né? E a gente resgataria ele com o quê? Sendo que a nossa terapia padrão, né, hoje em dia de segunda linha, seria o resgate com IBPK. Então acho que a gente teria que avaliar ainda em relação a esses pontos. Pelo que eu entendi que o Breno e o Lucas falaram, vocês ainda manteriam, por exemplo, transplante para esses pacientes com ibrutinib. Isso. Chegou um manto, vocês fariam ibrutinib e transplante autólogo, pensando ainda que não dá para tirar o transplante, mais ou menos o que eu entendi. Também não vi. Na minha avaliação do estudo, acho que ainda carece de um follow-up mais estendido para concretizar a tirada do transplante autólogo na terapia combinada com o ibrutinib. Agora, do ponto de vista prático, assim, realmente eu não... Para mim, na prática, eu ainda faria quimioterapia convencional associada ao transplante e, em alguns casos, eu pensaria em ponderar e fazer o ibrutinib, mas na grande maioria, nesses pacientes elegíveis ao transplante, eu ainda faria o transplante. Eu discordo de vocês, né? Ao meu ver, eu acho que eu tenho um paciente hoje em dia que eu tenho acesso ao ibrutinib, eu acho que não faria mais transplante para esse paciente. Primeiro, 2 motivos. O melhor trabalho que trouxe benefício do transplante autólogo para o paciente com linfoma do manto, melhor dizendo, trabalho que foi comparado, transplante autólogo com linfoma do manto, era um trabalho antigo que comparou versus interferon, ele fazia 4 tipos de DAP e comparou o transplante autólogo e daí o outro grupo fazia uma pessoa com interferon, uma coisa era pré-intuximab, então era um trabalho que já não era muito bom em termos de evidência científica. Daí começaram a sair os dados para paciente elegível e, de fato, pacientes que fazem transplante autólogo e quimioterapia, eles têm uma PFS prolongada, mas quando a gente compara de forma indireta, assim, para o paciente inelegível, que faz R-CHOP e rituximab de manutenção, o paciente fica 7 anos com a PFS sustentável, o paciente faz R-Bega, o cara fica também 7 anos com uma resposta sustentada. Então, VRCAP, que eu gosto, também ficou, daí é um pouquinho menos de PFS. Então, quando a gente olha o papel do transplante autólogo no manto, já era um papel, ao meu ver, questionável. Faltava uma evidência um pouco mais assídua de que era fundamental, assim. E querendo ou não, o paciente que tem linfoma no manto geralmente é um paciente mais idoso, que costuma ter... A gente teve alguns casos aí de pacientes jovens que foram muito bem, transplante, de fato, esses casos aí até deixam dúvida. Mas, ao meu ver, hoje em dia, se eu tivesse possibilidade, eu faria Ibrut e R-CHOP da Ox e depois de manutenção com Ibrut e rituximab. Pelo tempo do ativo foi 3 anos de Ibrut e 2 anos de Rituximab e pararia. Porque eu acho que a toxicidade desnecessária você colocar o paciente de transplante de primeira linha, de tratamento. E como resgatar esse paciente, foi a pergunta do Breno, teoricamente, Pedro, só um parênteses. Provocada. Desculpa, eu não entendi. Você faria manutenção com Ritux e Ibrut daí? Eu faria manutenção com Ritux e Ibrut. E como o braço, mais ou menos 20% do braço que não é feito transplante feio. O que eu falar só em relação à preocupação aí de como resgatar esse paciente, eu acho que se ele atingir uma mediana, uma PFS prolongada, como ainda não temos a mediana de PFS, mas atingir uma PFS prolongada aí de 5, 6, 7 anos, ou mais até do artigo, pode resgatar como você quiser, né? Um paciente que não é refratário TK. Uma outra pergunta, Pedro. Fala. Consideraria não transplantar mesmo pacientes de alto risco, considerando que a representatividade dessa população nesse estudo aí é um pouco falha, até um pouco questionável? Essa é uma boa pergunta, e eu acho que não tem essa resposta aí, né? Porque, como a Thaís mostrou, só 15% dos pacientes eram pacientes mais de alto risco. Talvez nessa população eu acho que ainda pesaria a possibilidade de transplantar, sabendo que, mostrando o dado com o paciente,
transplantando. Não sei se é melhor para o seu caso, mas o que a gente sempre fez, tem alguns pacientes que de fato vão muito bem mesmo sendo alto risco, sem ibrutinib já ia bem alguns pacientes, né? Então a maioria vai mal, mas tem uma parcela aí que sustenta uma resposta. Então, acho que talvez o alto risco eu seria minha exceção, seria o caso que eu conversaria aí no transplante. Parabéns pela apresentação, acho que é um artigo bem denso para se discutir, né, na parte tanto do que é publicada quanto do suplemento. É bem denso ler, assim, não é fácil, né? Então, a gente viu a apresentação oral no ASH, na presencial, muito boa, eu gosto da pessoa que fez, né? Mas acaba facilitando, mas ler o artigo não é fácil, tem alguns porquês. Então, o primeiro porquê, ao meu ver, é que esse é um estudo de iniciativa do investigador, né? Então, não sei se vocês sabem, eu usei esse exemplo ontem até, e acho que é bem interessante. Esse tá tendo o ASCO, né? Semana passada, final de semana aí. E aí, não sei se vocês viram o New England, mas saíram 4 New Englands, né? De artigos da hematologia, né? 4, né? Então, talvez a principal revista médica, né? A gente pode dizer. Aí a gente tem, né, um de NMC e 3 de mieloma. Né? E esses artigos, eles são artigos patrocinados, né? Então, ou seja, né, a indústria que teve a iniciativa de fazer esses estudos e tal, e aí é bem diferente, né? Geralmente a indústria desenha, aí as pessoas que estão lá, o maior, né, trabalho, óbvio que dá muito trabalho, né? Mas é incluir os pacientes nesse trial. No Triangle, a diferença é que tudo foi idealizado pelo Martin Drelling, né, que é um médico alemão de Munique. Ele é o organizador, né, está à frente do grupo alemão de linfoma do Manto. Então, eles fazem tudo. Então, não me recordo agora se acho que a empresa, né, só forneceu a droga. E aí é tudo por eles. Então, o desenho de estudo, o estatístico, e aí a gente vê que tem algumas outras dificuldades. Tá? Até isso porque demora para você publicar, né? Então, o desenho do estudo ele não facilita tanto uma análise estatística, mas quando você põe 3 braços, você começa a ter dificuldade de fazer análise entre os grupos. Né? A nossa estatística, até onde eu sei, ela é muito boa para você analisar 2 grupos. Independente, né, variável sendo contínua ou não, ela é boa para analisar 2 grupos. Quando a gente começa a aumentar grupos, a gente começa a perder poder estatístico, né? Ele até coloca isso no trabalho, quando você começa a fazer análise sobre grupo, você tem que fazer correções lá, mais comum aquele teste de Bonferroni, que eu ouvi bastante. Você começa a aplicar análise, você vai começar a colocar teste de estatístico, você aumenta o erro do tipo 2, né? Então, esse foi um problema do estudo. Teve até a Thaís falou, né? A paciente do braço I foi desviada, fez transplante. No meio do trabalho, estava assistindo Lima e pôde fazer rituximab. Esses pequenos desvios, ao meu ver, né? Eles acabaram impactando, talvez, né? Não foi um New England por causa disso, não desmerecendo o Lancet, né? Mas de forma alguma. Mas é um outro impacto, né? E a gente vê. Aí, recentemente, o WhatsApp apresentado também, né? Porque esses estudos de iniciativa do investigador, eles têm esses pequenos desvios, que eu acho muito mais perto do mundo real, mas que algumas revistas não gostam tanto. Assim como o Rovon também, o Rovon tem esse problema, o Rovon 96. Mas esse é o maior mérito do artigo para mim, não deu uma volta, é isso. É um estudo desenhado por um médico do grupo alemão de linfoma do Manto, que mostrou essa superioridade, na verdade não inferioridade de você omitir o transplante. Eu concordo com tudo que o Pedro falou. Ele é a pessoa, né, desse artigo, apesar de deficitário, que fazia, comparou autólogo com interferon, né, autólogo que se fazia TBI, né, como condicionamento, mas ele é o cara daquele artigo, né, e esse é o cara que questiona o próprio artigo e fala, não precisa mais fazer autólogo, né, então isso eu acho muito, muito legal. E eu concordo, tendo a disponibilidade eu não faria. Os problemas aí, como metade da população sofre retux de manutenção por causa dos dados que estão saindo. Concordo, eu falei retux e brute. O Pedro falou, né? Eu gostaria de salientar, esse brute é finito, não é contínuo. Né? Quando a gente fala shine, quando a gente fala simpático, é finito, cara. É excelente você fazer para quem quer parar de tratar com retux e brute, né? E aí, respondendo a esses questionamentos, ele pode ser reexposto, né? O que você resgata, o que você quiser. Posso expor alguns no IBTK? Posso, né? Você vai ter IBTKs outros, né? Então, mesmo de segunda linha, posso. Tem IBTK não covalente, beleza, né? Acho que não é a melhor para você induzir resposta.
você vai ter BTK Degrader, beleza, você pode, né? Você tem RBAC, né? RBAC, mesmo que estivesse usando, responde bem. Você tem CAR-T, vai ter gente que vai ter CAR-T, né? Acesso a outra coisa. E você tem halogênico, a gente tem pacientes que foram num transplante de doença e responderam. O linfoma do manto responde bem no halogênico. O TP53 abriu a curva, acho cedo dizer isso, tá? Essa população é muito jovem. O Shine, além não teve diferença, tem todo o problema do Shine, então acho que é difícil. Paciente de mais alto risco, eu faria autólogo? Não sei, tá? Porque o paciente de mais alto risco eu tenho TP53. Aquele TP53 eu sei que não vai bem com quimio. Então, essa pergunta é outra. Qual que é o melhor tratamento de indução, não talvez consolidação, do cara do TP53, né? Será que isso é de quimio? Ou será que esse cara aí é um quimio free, aquele que a gente vai usar uma outra combinação, né? Não sei. Acho que é isso que eu tinha colocado o Lucas falou bem, né? A diferença do FFS e PFS, né? Os estudos do modos mais antigos, eles até usam a FFS, então eles acabaram mantendo uma comparação também. Mas muda, ao meu ver, muda a minha prática clínica assim que eu tiver disponível essa droga em primeira linha, né? E aí a gente vai ter outros estudos, né? Tem um trocadilho, né? Mas o nome do estudo chama Rectangle. Não sei se vocês já ouviram falar. Rectangle é um estudo fase 2 canadense, que eles pegaram a cala e colocaram nesse mesmo esquema, o one shot, na verdade, para o transplante, assim. Não é tão desenhado para não fazer um transplante, mas vão sair outros dados contra o BTK. Assim. Mas teve 4 braços? Não. Esse braço que eu tô te falando só. Não. Tinha que ser, né? Mas e o Pentangle, né? Então a gente pode ser. Isso aí tinha que ser uma reta, né? Line, mas é isso, assim. Acho que vão ser outros dados, mas talvez não vai ser o Ibrutinib, talvez só saia o resultado, né? O pessoal tem eu perguntei isso aí pro Wang. Tem um pessoal lá do MD Anderson, via MD Anderson, eles acham que nessa combinação com quimioterapia, talvez o Ibrutinib seja até melhor, porque eles tiveram em fase 2, meio parecido, e a taxa de resposta, né, overall response rate, com a cala foi um pouco pior, né, e aí juntou um pouco as curvas, mas são dados muito de poucos pacientes, né? Mas não sei, eu quero dados mais pra frente, vai sair o eco aí daqui a pouco, não é essa população, mas também é algo que eu gostaria de ver. Falei bastante. Fala um filme aí, Pedro, que a gente está mandando atrasado, né? Eu ia só fazer um comentário pro filme, até. A gente você falou uma coisa que é importante. Eu não sei se de fato vai precisar de químio para esse paciente. Lembra o teu dado do Bovin Trial, que é Zanubrutinib, o Venetoclax, Venetoclax e para TP53, foi a melhor taxa de resposta para TP53 de primeira linha até hoje. Apesar que teve bastante descontinuação ali. Mas de fato, acho que a tendência é mais essa, até porque pode dizer o que eu falei, que é continuar com o autólogo para esse paciente. Então, basicamente, o Triangle enterrou o transplante autólogo. Não, tá cavando a cova do transplante autólogo, mas não enterrou. Cavando a cova, acho que é um bom termo, né? Então, o filme pra mim hoje é como não poderia deixar de ser, Triângulo da Tristeza, né? E assim como Triângulo da Tristeza havia uma hierarquia de classes sociais no filme, e houve uma inversão quando saiu o desfecho final, né? Então é mais ou menos a mesma ideia. A gente conseguiu inverter quebrar o paradigma ali do. Falar que é um cogumelo, né? Pra falar uma avaliação. Isso é agora há pouco, né? Não, pensei que você tinha preparado, hein? Não é, parece. Não é. Esse é o filme ontem. Às vezes a gente acerta. Né? Tchau. Legal, aí bom dia, bom trabalho. Hein? Valeu, bom dia. Bom dia, tchau. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.